Bamidbar, Números. Parashá 43, Maasei, Estágios. Quarta Liá, capítulo 34, do versículo 16 ao 29. Quinta Liá, capítulo 35, do versículo 1 ao 8. Sexta Liá, capítulo 35, do versículo 9 ao 34. E sétima Liá, capítulo 36, do versículo 1 até o versículo 13. Adonai disse a Moshe: Estes são os nomes dos homens que tomarão posse da terra por vocês. Eleazar, o Cohen, e Yehoshua, o filho de Nun. Indique também um líder de cada tribo para tomar posse da terra. Os nomes desses homens são: da tribo de Yehudá, Caleb, filho de Ifuner; da tribo dos descendentes de Shimon, Shemuel, o filho de Amihud; da tribo de Biniamim, Elidad, o filho de Quislom; da tribo dos descendentes de Dan, um líder, Buki, o filho de Iogli; dos descendentes de Yosef, da tribo dos descendentes de Manassé, um líder, Haniel, o filho de Efode; da tribo dos descendentes de Efraim, um líder, Quemuel, o filho de Shiftã; da tribo dos descendentes de Zevulun, um líder, Elitzafã, o filho de Pamar; da tribo dos descendentes de Issachar, um líder, Paltiel, o filho de Azan; da tribo dos descendentes de Asher, um líder, Ahilud, o filho de Shilomi; da tribo dos descendentes de Naphtali, um líder, Pedahel, o filho de Amihud. Esses foram os homens a quem Adonai ordenou que dividissem a herança com o povo de Israel na terra de Canaã. Nas planícies de Moabe, junto ao Iarden, diante de Jericó, Adonai disse a Moshe: Ordene ao povo de Israel que deem aos Livim cidades em que eles vivam da herança que receberão, e que deem também aos Livim parte da terra vazia à volta das cidades. Eles devem receber as cidades para viverem nelas, ao passo que terra vazia será para seu gado, para o plantio e para todos os seus animais. A terra vazia à volta das cidades que darão aos Livim deverá se estender por uma linha de 457 metros do muro da cidade para fora. Meçam 914 metros fora do muro da cidade, para o leste, o sul, o oeste e o norte, tendo a cidade no centro. O espaço entre os 457 metros e os 914 metros constituirá a terra vazia à volta das cidades. As cidades que vocês devem dar aos Livim serão as 6 cidades de refúgio, para as quais permitirão a fuga da pessoa que matar alguém, e outras 42 cidades adicionais. Assim vocês darão aos Livim 48 cidades, com a terra vazia à sua volta. Com respeito às cidades que vocês derem dentre as posses do povo de Israel, tomem muitas de quem tem muitas e poucas de quem tem poucas. Cada tribo contribuirá com as cidades dos Livim, de acordo com o tamanho de sua herança. Adonai disse a Moshe: Fale ao povo de Israel: quando vocês atravessarem o Iarden em direção à terra de Canaã, designem cidades para serem cidades de refúgio, para as quais alguém que tenha matado uma pessoa por engano possa fugir. Essas cidades serão refúgios do parente mais próximo da pessoa morta, que, de outra forma, poderia se vingar da morte de seu parente, matando o assassino, antes de ele enfrentar o julgamento diante de toda a comunidade. Com relação às cidades a serem dadas, haverá 6 cidades de refúgio. Deem 3 cidades a leste do Iarden e 3 cidades na terra de Canaã. Elas serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades servirão como refúgio para o povo de Israel, bem como para o estrangeiro e o estrangeiro residente. Quem matar uma pessoa por engano poderá fugir para lá. Entretanto, se o agressor ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ele lhe causar a morte, trata-se de um assassino. O assassino deve ser executado.
ou se o agressor bater em alguém com uma pedra suficientemente grande para matar a pessoa, e ela morrer, ele será um assassino. O assassino deve ser executado. Ou se bater em alguém com um utensílio de madeira capaz de matar, e a pessoa morrer, ele é um assassino. O assassino deve ser executado. O parente mais próximo, o vingador, executará o assassino. Quando o encontrar, deverá executá-lo. Da mesma forma, se ele empurrar alguém com ódio ou jogar intencionalmente alguma coisa contra uma pessoa, causando-lhe a morte, ou ainda, se lhe bater com a mão em sinal de hostilidade para que morra, quem feriu deve ser executado. É um assassino, e o parente mais próximo, o vingador, executará o assassino. Quando o encontrar, deverá executá-lo. Suponha, entretanto, que ele o tenha empurrado de repente, sem hostilidade, ou que tenha arremessado algo sem a intenção de acertar, ou sem ver a pessoa, sendo sua inimiga ou procurando feri-la. Ele lance uma pedra suficientemente grande para causar sua morte, e a pessoa morra. Dessa forma, a comunidade julgará entre o que feriu e o vingador, de acordo com essas regras. E a comunidade protegerá o assassino do vingador, o parente mais próximo. A comunidade o fará voltar a uma cidade de refúgio, em que ele se refugiará e viverá ali até a morte do Cohen Hagadol, ungido com azeite sagrado. No entanto, se o assassino ultrapassar os limites da cidade de refúgio para a qual fugiu, e o parente mais próximo, o vingador, o encontrar do lado de fora dos limites da cidade de refúgio, e o vingador matar o assassino, não será culpado do seu sangue, pois ele deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do Cohen Hagadol. No entanto, após a morte do Cohen Hagadol, o assassino poderá voltar à terra de sua propriedade. Estas coisas constituirão a base do juízo por todas as gerações de vocês, onde quer que vivam. Se alguém matar uma pessoa, o assassino será executado conforme o testemunho de testemunhas. Mas o testemunho de apenas uma testemunha não será suficiente para causar a execução de ninguém. Além disso, não aceitem resgate em lugar da vida de um assassino condenado à morte. Ele deve ser executado. Da mesma forma, não aceitem resgate por quem fugiu para uma cidade de refúgio, o resgate que lhe permitiria voltar à sua terra antes da morte do Cohen. Desse modo, vocês não macularão a terra em que estão vivendo, pois o sangue contamina a terra, e, nesta terra, nenhum resgate será feito pelo sangue vertido, exceto o sangue de quem o verteu. Não, vocês não devem macular a terra em que vivem e em que eu vivo, pois eu, Adonai, vivo no meio do povo de Israel. Os líderes dos clãs de uma família dos descendentes de Gileade, o filho de Mahir, neto de Manassé, das famílias dos descendentes de Yosef, aproximaram-se e se dirigiram a Moshe e aos líderes, os cabeças dos clãs do povo de Israel. Eles disseram: Adonai ordenou que meu senhor fizesse o sorteio da terra que seria herdada pelo povo de Israel. Meu senhor, recebeu as ordens de Adonai para dar herança de nosso parente Tzlofhad às suas filhas. No entanto, se elas casarem com alguém pertencente a outra tribo do povo de Israel, sua herança será removida da herança de nossos ancestrais e será acrescentada à herança da tribo a qual pertencerem. Assim, ela será retirada da soma total de nossa herança. E, quando o iovel do povo de Israel chegar, a herança dela será acrescentada à terra possuída pela tribo a que pertencerem no momento, e será retirada da herança pertencente à tribo de nossos ancestrais. Moshe deu a seguinte ordem ao povo de Israel, de acordo com a palavra de Adonai. A tribo dos descendentes de Yosef está certa no que diz. Eis o que Adonai ordenou com referência às filhas de Tzlofhad.
que elas se casem com quem acharem melhor, mas elas devem se casar apenas com homens da família da tribo de seu pai. Desse modo, nenhuma herança do povo de Israel passará de uma tribo para outra, pois cada tribo do povo de Israel deverá manter a terra como herança pertencente à tribo de seu pai. Toda mulher que possuir herança em qualquer tribo do povo de Israel deverá se casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que todo o povo de Israel permaneça com a posse da herança de seus ancestrais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo para outra, pois cada uma das tribos do povo de Israel manterá com ela a sua herança. As filhas de Tzlofhad fizeram como Adonai ordenou a Moshe. Mahla, Tirtzá, Roglar, Milcar e Noar. Todas elas casaram-se com os filhos dos irmãos de seu pai. Elas se casaram com membros das famílias dos descendentes de Manassé, o filho de Yosef, e sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Essas são as mitzvot e regras outorgadas por Adonai, por intermédio de Moshe, ao povo de Israel, nas planícies de Moabe, junto ao Iarden, diante de Yerihô.